Fala, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um, A revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 16 de outubro de 2019. Sejam bem-vindos. Segunda instância, em sessão na Câmara sobre a possibilidade de prisão após condenação por tribunal colegiado, deputado do PSL chama de chata a petista Maria do Rosário. Você vai saber também de que maneira o julgamento de amanhã no STF pode influenciar os destinos do país. Mulheres, trabalho, liderança. Diretora-geral do FMI diz que a igualdade de gênero é fundamental para o desenvolvimento econômico das nações. Universo Geek, os desafios, as oportunidades e as novidades de um mercado em franca expansão no Brasil e no mundo. O mercado dos games. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui parte da equipe do novo programa da Jovem Pan, o Corujão. Pois é, daqui a pouco a gente sabe mais. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando, e você aí do outro lado, é o nosso convidado especial, nosso convidado de honra. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Tudo belezura? Tudo bem, querido. Vamos nessa? Nossa hash hoje é tradiça, é isso? É tradiça, hashtag JP Morning Show, você comenta aí os assuntos do programa, pode mandar aquele gif, aquele meme, pode participar como quiser, vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, hashtag JP Morning Show. Boa! E aqui pelo nosso WhatsApp você também interage, mandando um vídeo pra gente, pro 11 931 17009, faça o seu comentário. Olha só, vou agora encorajar você a participar, você que é um espectador do Morning Show, um ouvinte do Morning Show e que também é fã de games. Quero saber se o que você gostaria de ver nesse novo programa da Jovem Pan, o Corujão. Um programa que vai tratar só desse universo geek, hein? Grave um vídeo e mande pra gente no 11 931 17009. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br, no nosso canal no YouTube também. Se inscreva, clique na sinetinha, assim você vai ser avisado quando o programa entra no ar, para não perder uma só edição do Morning Show, também. Então também estamos nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, passa pela nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Bora lá então, como todo mundo, ou quase todo mundo já sabe, tá marcado para amanhã o início do julgamento no STF sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Em resposta à sessão na corte, deputados tentaram ontem na Câmara agilizar a tramitação de uma proposta de emenda constitucional sobre o tema. Teve confusão, né, Vini? Teve, Edgar, até porque essa iniciativa do deputado Felipe Francischini, do PSL, em tentar agilizar essa tramitação da PEC da segunda instância, logo após o início do STF, marcar para quinta-feira a discussão, obviamente que desagradou boa parte ali da oposição, que foi logo para a primeira fileira ali da bancada, Edgar, tentar obstruir o relatório que foi apresentado. Então, logo de cara, o Felipe Francischini nem conseguiu ler ali o texto do relatório da PEC da segunda instância, porque os deputados pediam ali, eles pediam ali o direito de ordem, né, para que tentasse obstruir esta sessão. E aí, Edgar, uma das que pediram foi a deputada do PT, Maria do Rosário. E o Felipe Francischini negou um pedido dela e passou para o Ivan Valente, do PSOL. Foi quando Maria do Rosário acusou Felipe Francischini de machista e aí a confusão rolou solta. Vamos ver. Não estamos prontos com o vídeo ainda, Vini. O Bruno tá me passando ali. Tá. Só lembrando, Edgar, que então o STF acabou marcando para quinta-feira essa discussão. Uma discussão que pode beneficiar aí réus da Lava Jato, né? Entre eles o ex-presidente Lula, José Dirceu, enfim. Tem 13 pessoas ali, 13 réus envolvidos na Lava Jato que podem ser beneficiados porque
ao rever essa decisão, se o STF rever essa decisão, a segunda instância acaba sendo revista, né, e passaria a valer apenas a prisão em flagrante ou trânsito em julgado. Sei. Tem uma outra opção que pode acontecer, que seria no caso da terceira instância, que é pelo STJ. Se o STF decidir nesse sentido, aí o ex-presidente Lula continuaria preso, porque ele também já foi julgado pelo STJ. Seria o meio do caminho, né? Exatamente. Estamos com o vídeo já. Com o vídeo? Vamos lá, solta pra gente, Bruno. Respeitem o deputado Ivan Valente, que vai utilizar a liderança do pessoal para falar. Por favor, deputado Ivan Valente, pelo pessoal. Estão de ordem após o deputado Ivan Valente. Pois não, deputado O Alencar, sim, porque é machismo, além de tudo. Que machismo, deputado. Sério, deputada, você é chata demais, deputada. Por favor, tudo é machismo. Eu respeito. Porque toda hora é acusação que eu sou machista, que eu sou homofóbico, não sei o quê. Por favor, vocês só sabem gritar. Ganha no argumento, ganha no regimento. Senhor presidente, Vossa Excelência aprendeu de forma tão ruim com o canalha que está na presidência da República. Vossa Excelência aprendeu com aqueles que batem em professores, com aqueles que jogam cachorros em educadores. Vossa Excelência aprendeu com aqueles que torturam. Vossa Excelência aprendeu com quem a ser projeto de ditador. Vossa Excelência nos chama na sua sala e é cheio de mimimi. Pede desculpa, se faz de coitadinho. Vossa Excelência tem sempre um sorriso de coitadinho, mas quando aparece aqui, desmerece o nosso trabalho. Senhor presidente, eu lamento a sua impostura. Aí, pra pedir silêncio ao berro, né? E no episódio de hoje, de quinta série C... Mas você vê a indignação ali da Érica Cocai, da Thalíria Peroni, da própria Maria do Rosário, e aí o Felipe Francischini acabou suspendendo essa sessão. Ele ainda acredita que essa PEC possa ser aprovada esse ano, mas ainda vai levar um tempo, né, Edgar? Porque se for aprovada, aí tem que passar por uma sessão, por uma comissão especial, depois o plenário, o Senado, até chegar para uma sanção presidencial. Sim, vou passar a bola aqui para nossa convidada hoje no Morning Show, a Renata Barreto, que é uma das integrantes do programa Mulheres da PAN. Renata, bom dia. Vamos lá, o que você pensa a respeito desse movimento todo em torno dessa polêmica da prisão em segunda instância? Parece que a princípio é um alívio, uma intenção e um desejo da população toda, quer dizer, de grande parte da população, no sentido de agilizar e colocar na cadeia já quem está condenado já em vários países do mundo. Muitas vezes as pessoas são encaminhadas à prisão já na primeira instância, né? E no Brasil tem essa discussão porque a Constituição defende uma coisa, haveria ali alguma discordância em termos do texto da Constituição para o texto que está sendo aprovado agora e colocado em discussão e que vai ser votado amanhã no STF. O que você pensa a respeito disso? Vamos lá, bom dia para todos, bacana estar aqui. Primeiro eu queria comentar rapidamente o quadro que a gente acabou de ver da Maria do Rosário. Aí, mas daí como é que chama o humorista do Ceará? O Tom Cavalcante já fez tão bem a crítica a esse quadro. Mas é muito rápido, eu acho que faz sentido porque dizem que quando você critica, um homem critica uma mulher tem um peso, quando uma mulher critica uma mulher tem outro peso, então eu quero deixar aqui muito registrado que a Maria do Rosário é realmente muito chata e ela sempre apela para esse tipo de discurso de machismo, etc., quando ela não concorda. Então é só apenas uma pontuação muito breve. Em relação à questão do STF, esse tema já foi discutido 4 vezes, já é uma jurisprudência conhecida dentro do STF, eu não sou advogada, mas pelo que a gente lê, hoje já existe há algum tempo, né, o STF está sendo conhecido por fazer um ativismo judicial. Não sei se isso tem apenas a intenção de soltar o Lula, mas é uma coisa que fica cada vez mais claro, apesar de ter esse entendimento, como o Vini já falou, que ele já foi também condenado no STJ, então isso seria uma terceira instância, então não valeria para ele, e aí isso o STF também vai julgar. Mas, por exemplo, se eles julgarem isso, é uma 4ª vez que eles estão julgando, né? Desde fevereiro de 2016, existe um entendimento do próprio STF que é para haver a prisão em segunda instância. Isso afeta, por exemplo, vários outros presos da Lava Jato e também, por exemplo, Cunha, o Sérgio Cabral e outros 193 mil presos que hoje estão no nosso sistema prisional que não
que foram condenados em segunda instância, mas ainda não tem o trânsito em julgado, né, que seria a final dentro dessa Constituição. Porém, já existe jurisprudência do STF desde fevereiro de 2016 para a prisão em segunda instância. Eu acho que, lógico, precisa haver uma modernização, talvez, da Constituição. A nossa Constituição é super confusa, ela é muito complicada. Mas o STF está justamente aí para isso, para delimitar essa jurisprudência e tentar chegar no ponto principal, que é o que a população quer, que é a justiça. Então, se já existe jurisprudência sobre isso desde 2016, a gente tem um fator gigantesco aí de colocar 193 mil presos na rua. Então, esse número, você vê, flutua, né? Porque é bem dinâmico o estudo, né? Já não se fala nesse número, né? Fala que é um número gigantesco de qualquer forma, mas fala-se em 85 mil que efetivamente estariam enquadrados aí se fosse aprovada essa... Esse número que eu tenho, na verdade, é um levantamento da revista Exame, né? Mas aí cada jurista tem um entendimento daquilo que seria... Da abrangência disso. né? Porque na realidade o que acontece é que quando o STF ele determina, se ele determinar isso, por exemplo, não é que haverá uma soltura automática, né? Tem que entrar com recurso, coisa e tal, e tem que ser analisado por um juiz, né? Então, por isso que esse número flutua. Mas independentemente de ser 80 ou 190... É um número grande de qualquer forma. É um número muito grande, exatamente. Ô, Renata, deixa eu te dizer, você falou em confusão, uma confusão muito grande, mas não me parece confuso o texto da Constituição, que é inclusive uma das cláusulas pétreas da Constituição, que trata, que é o artigo 5º, né, no seu inciso 57, que diz o seguinte, o texto diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa é uma regra que garante o Estado democrático de direito, quer dizer, a discussão não fica muito mais em torno de uma, digamos, deficiência e de uma lentidão da justiça. A gente não está só discutindo isso, porque a nossa justiça sempre foi lenta e possibilitou principalmente aos condenados endinheirados, que têm a condição de pagar bons advogados, fossem protelando, entrando ali com recursos e recursos. O caso do Luiz Estevão é um emblemático nesse sentido, né? Mais de uma década para se chegar a alguma solução. Se a justiça fosse mais rápida, talvez a gente não estivesse nem discutindo isso, né? Mas quando eu falo de Constituição confusa, não é necessariamente em relação a essa cláusula em específico, mas também todos os trâmites jurídicos que você tem até chegar nessa condenação, esse trânsito em julgado, né? Então, assim, o STF, ele existe para dar a última palavra quando se tem algum tipo de discussão ou quando se tem algum tipo de dúvida. Ele próprio demora para fazer esse tipo de coisa e faz isso várias vezes. Então, ele fala uma vez que depois volta e a gente fica meio que correndo atrás do rabo, né? Toda hora discutindo as mesmas coisas, algo que tem impacto muito grande na sociedade. E eu sempre falo assim, a gente está quase em 2020. Em vez de a gente estar discutindo políticas públicas em relação à tecnologia, coisas muito mais relevantes, a gente continua discutindo coisas pequenas que impactam na vida de todo mundo e que se a gente tivesse numa Constituição, uma justiça mais rápida, e isso está englobado todo o sistema penal e etc., a gente não precisaria ficar discutindo tantas coisas o tempo todo. Sim. Vamos lá, vamos para Brasília com o Zé Maria Trindade. Paulinha, quer comentar? Vamos, então, o Zé daqui a pouco? Acho que caiu o Zé, a gente vai para um outro assunto, Ed. Vamos lá. Bora lá. Qual que é a nossa pauta aqui? Paulinha, vamos lá. Vamos reacender essa discussão aqui que a gente travou ontem aqui e já travou no programa várias vezes no Morning Show sobre essa igualdade, a questão da igualdade de gênero ou a desigualdade de gênero, né, no mercado de trabalho, um assunto que sempre gera polêmica. Paulinha, a diretora, como eu disse na manchete aqui, geral do FMI, foi bem incisiva ao falar do tema nessa terça-feira, né? Pois é, a búlgara Kristalina Georgieva, ela participou aí dessa reunião anual do Fundo Monetário Internacional com o painel Mulheres, Trabalho e Liderança. E ali ela fez esse discurso bastante forte sobre igualdade de gênero e firmou um compromisso dela de fazer isso já no FMI, entendeu? Já instaurar ali com ações e não esperar que medidas sejam tomadas em outras instâncias. Ela falou bastante disso, da nossa ação, do que a gente pode fazer de fato para chegar nessa questão da igualdade de gênero. Ela trouxe um número de dentro do FMI, né? No FMI somos 25% de mulheres nas posições mais altas. Acham que é como deveria ser? Ela provocou as pessoas. E aí ela ainda foi lá e pôs mais o dedo na ferida e disse: estou perguntando aos homens. Ela mesma admitiu que, como muitas da geração dela,
por muito tempo ela não acreditou em advogar por igualdade de gênero e que daí ela veio a perceber que tomar essa atitude acabaria mantendo as mulheres para trás, porque a gente ainda não está num ponto, de ser gender blind, que ela cita essa expressão, que é tipo, não olhar para essa questão do gênero. E aí ela entra na questão das mulheres recebendo tratamento diferente, né, mesmo exercendo a mesma posição. Ela citou o caso dela em particular, diz que ela só foi brigar por um reajuste salarial quando realmente ela chegou no topo ali da profissão dela, e que em várias situações de contratação ela percebia também como as mulheres se colocam em uma posição inferior. Então, por exemplo, ela estava entrevistando um homem e uma mulher para um trabalho. Ambos tinham 50% das aptidões para servir aquele trabalho. Os dois, o homem e a mulher. Então, na entrevista, a mulher dizia assim, eu não sei se eu estou apta a esse trabalho, porque eu só entrego 50% do que você precisa. E o homem já dizia, eu sou apto, eu entrego 50% e essa minha personalidade e tal. Então, o homem se sentindo capaz e a mulher não se sentindo capaz. E aí ela até dizia, mulheres não aceitem trabalhar por salários menores que homens quando exercendo a mesma tarefa, né? Então, tipo, ela fez esse pedido para as mulheres. Ela também fez, se dirigiu, digamos assim, para os homens, querendo dizer, até as pessoas deram um pouco de risada e tal, mas chamando eles para uma parceria, no sentido de dizer, vocês têm que ser as nossas almas gêmeas e tal, mas não deixarem de ser homens. Se, por exemplo, tem uma mala pesada, se ofereçam para ajudar, sabe? Tá pesada, quer uma ajuda? Tipo, não precisa sair ali da posição da masculinidade. Mas ela também trouxe vários dados de uma pesquisa feita pelo FMI, que mostra que as mulheres têm aquela carga de trabalho não remunerado, que são os trabalhos da casa, basicamente, né? Então, também relacionado aos filhos e tal. Então, que a média é de 2 horas e tanto ali a mais, a média mundial, e para cada país tem as diferenças mais ou menos exacerbadas. Então, para países, por exemplo, no Paquistão é 1000% a diferença. Né, as mulheres fazem 1000% a mais de horas de trabalhos não remunerados do que os homens. No Japão, 380%. Então, assim, é cultural, né? A gente percebe que culturalmente as mulheres têm esse desempenho do trabalho invisível, né? Que também muito se fala, e que não é remunerado. E que se isso fosse alterado, se dividisse isso mais entre homens e mulheres, na verdade haveria um ganho no PIB, tipo 4% do PIB, aumento de 4% do PIB, se essas funções não remuneradas fossem melhores divididas e as mulheres estivessem mais aptas a estar no mercado de trabalho por mais tempo, por exemplo. Eles citam ali diversas questões, desde a ajuda governamental, eles falam de saneamento básico, transporte e tal, né? Se houvesse mais implemento disso, também facilitaria para as mulheres estarem mais presentes no mercado de trabalho. Ela fez disso uma jornada dela, ela quer implementar no FMI, ela incentiva para que todo mundo faça isso individualmente, independente de ações, mas ela também falou de cotas, né, que é uma coisa bastante polêmica. Cotas para as mulheres. Ela diz que não é o ideal, mas que, de certa forma, é alguma coisa que poderia adiantar essa equidade nos cargos de chefia e tal. Seria um caminho para chegar, de repente, ela acredita. Ela fala, não é o ideal. Mas seria o caminho. Para acelerar isso de alguma forma. Beleza, o debate está aberto aí. O que vocês pensam a respeito? Quem começa? Eu acho, sinceramente, que é muito fácil a gente dizer, não aceite determinado salário, quando quem diz isso está em países de primeiro mundo, na verdade. A gente vive num país que está em situação de desemprego gritante. As pessoas vão com o que tem. Infelizmente, eu super entendo de onde vem. Eu sou totalmente a favor da equidade de gênero. Acho mesmo que tem que se marcar uma posição muito forte em cima disso. Muita gente acha que a equidade de gênero e salarial, no caso, ela passa por questões como mérito também. Mas elas esquecem que quem tem que ter salários equiparados normalmente exerce a mesma função, com a mesma experiência. Isso não significa, por exemplo, que todas as mulheres terão que ganhar igual a todos os homens em funções diferentes. Então é importante destacar que a paridade de salários ela tem que acontecer com experiência e salários semelhantes. O que também
faz com que mulheres com mais experiência ou outros cargos ganhem mais do que homens, assim. Perfeito. É importante destacar isso. Isso que você está dizendo não está no discurso dela, quando diz que o homem tem uma maneira de se posicionar. A mulher, digamos, pelo que eu entendi do que Paulinha trouxe do discurso dela, a mulher seria mais honesta, digamos assim, com relação Acho que não é uma sua questão capacidade. de honestidade, E o homem... é uma questão de desvalorização mesmo. É. E aí, é óbvio que a gente não pode generalizar. Acho que tem mulheres muito ambiciosas. Bom, ela conseguiu um cargo de chefia. Ela até diz assim, ó, eu trabalhei mais duro do que qualquer homem só para ser igual. Por trabalhar mais e trabalhar mais duro, eu fui mais longe do que eles. Eu acho isso aqui um pouco controverso, tipo... Então você não foi igual, você foi melhor do que eles. É verdade, mas né? para ser Nesse considerada caso. igual, ela teve que ser melhor. Mas ela caso. é uma exceção, né? Ela é a Sim. segunda mulher a chegar nesse cargo. São 25% de mulheres. Então, assim, quando a gente trabalha com exceção, a gente trabalha, por exemplo, tem mulheres que são muito ambiciosas, que são duras na negociação, que conseguem salários melhores. Eu acho que tem essas mulheres. Sim. Mas quando a gente fala de maioria, de pesquisas, desses números, a gente vê que realmente são casos de exceção. Só pra Então, fechar rapidinho, só pra fechar o que eu tava pensando aqui, eu acho que a gente tem que começar a treinar o nosso olhar. Tem algo de errado quando a gente se frequenta ambientes de trabalho e eles são dominados só por homens, tem poucas mulheres neles. Tem algo de errado quando a gente se frequenta, sei lá, ambientes públicos, restaurantes, shoppings, e tem poucas mulheres ou poucos negros entre eles. A gente tem que começar a treinar o nosso olhar para diversidades, assim, para perceber que determinados ambientes são dominados por determinadas pessoas. Alguns ambientes também são dominados por mulheres. E é Sim. justamente esse o ponto que eu queria mas chegar. o que eu tô falando publicamente. E aí, eu acho que é isso. Acho que não tem mais o que acrescentar. Renata, você acha que essa visão do Fefito poderia trazer Eu acho que essa tem uma observação visão mais complementar. acurada? Na Poderia realidade- trazer uma igualdade Na pra realidade, gente? assim, existe igualdade, existe equidade, né? Então, considerando que homens e mulheres já são, por natureza, pessoas diferentes, claro que você pode ser uma mulher bem-sucedida no mercado majoritariamente masculino. É o meu caso, por exemplo, estou no mercado E financeiro. a gente talvez há observando 16 intelectualmente, anos. você está dizendo. Não intelectualmente necessariamente, porque você pode ter uma ótima bagagem intelectual, porém você não vai ter não vai ser bem-sucedida numa área majoritariamente masculina. E existem algumas explicações biológicas em relação a isso, e até alguns estudos da Harvard que falam que as mulheres, elas começam a carreira um pouco mais tarde, elas têm jornadas menores, elas dominam algumas áreas, por exemplo, áreas de saúde, áreas de cuidado, de carinho, etc., que tem uma remuneração menor. E não é porque a remuneração é menor porque o trabalho não importa, mas porque o mercado regulou que aquela profissão, por exemplo, de nutricionista ou de enfermeira vai ganhar menos do que, por exemplo, o engenheiro espacial. Onde que a gente quer chegar? Num mundo que a gente tenha mais mulheres migrando para essas carreiras com mais salário, com valores maiores de salário. Só que isso não é um movimento que você consegue fazer de uma maneira não orgânica, que você simplesmente vai dizer assim, olha, gente, vamos colocar aí uma cota para engenheiras espaciais. Isso tem que partir dela, essa necessidade, essa vontade de ir atrás disso. E os números que eu queria chegar é o seguinte... tem um estudo feito por deixa eu ver o nome aqui chama Korn Ferry, que é uma empresa americana que comparou salários por gênero em 777 companhias americanas com 1,3 milhão de empregados no total. A comparação geral mostra que a diferença salarial entre homens e mulheres, no geral, é de 17%. Só que quando homens e mulheres são comparados no mesmo nível de emprego em empresas diferentes, a diferença ainda é de 7%, porém na mesma empresa ela cai para menos de 1%. Então existe uma pequena diferença não explicada por diferença de produtividade, mas ela é muito menor do que é falado. E uma coisa que não é falada normalmente é essa questão da opção que a mulher faz. Quando a Paulinha fala, por exemplo, que a mulher tem uma jornada dupla porque ela tem filhos, então ela tem o trabalho de casa e os homens às vezes não dividem, etc., tudo isso tem que ser combinado da mulher com o homem. E se ela decidir ter filhos, por exemplo, e por isso ela vai acabar diminuindo um pouquinho a carreira dela, ou vai trabalhar um pouco menos, enfim, tem mulheres que se planejam para isso e conseguem fazer isso tudo, e que querem, numa né? boa, né? E que querem fazer exatamente. Acho que a gente tem que respeitar a posição dessas mulheres. E aí entra na questão da cota, que eu sou totalmente contra, porque de nenhuma maneira isso, na minha opinião, é um caminho, porque não funciona. E isso, inclusive, tem a ver com o que a gente vai falar, acho que mais tarde, sobre, por exemplo, as candidaturas laranjas aí do PSL, que acabou acontecendo também, óbvio que isso não é uma justificativa, mas porque existe 30% para cotas de mulheres entrarem na política. Só que você não consegue fazer as mulheres se interessarem por
política, por engenharia espacial, por mercado financeiro, etc., simplesmente porque você vai colocar uma cota e vai ter que fazer com que elas preencham essa cota. Tá bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Mas como mudar esse modus operandi da organização social nos países ricos, como você está colocando, e aqui no nosso caso do Brasil? Porque a nossa sociedade é inegavelmente paternalista. Esse olhar, digamos, do homem para com os negócios, ele tende a favorecer, por uma questão aí de organização, não por uma questão de incapacidade da mulher, ao ser masculino, nas posições chave das empresas. O que fazer diante dessa percepção de que o mundo realmente, até agora, até esse momento, favoreceu de alguma forma os homens? Porque quando você dá o exemplo das astronautas, da NASA, eu não acho que é por falta de astronautas mulheres que elas são em menor número. Talvez elas sejam em menor número por outras questões, inclusive essas que você está colocando como argumento. Como mudar isso? Como transformar isso numa coisa igualitária entre os gêneros, né? E as funções-chave, tanto no mercado privado como nas questões das organizações dos países no mundo? Bom, em primeiro lugar, assim, falando um pouco da minha experiência em relação ao mercado financeiro, como eu falei, 16 anos, sempre no nosso caso, eu nunca senti nenhum tipo de diferenciação. Lógico que existe machismo, existe a gente que duvida da sua capacidade, e isso também vem de boa parte das mulheres, não só dos homens, mas você consegue fazer ter um bom resultado ou mudar essa percepção, inclusive chegar em muito mais longe quando você entrega bons resultados. Então eu sempre falo o seguinte: se você tivesse o tempo todo se preocupando que você é mulher e como que as pessoas vão olhar você, ou se você vai fazer algum trabalho e as pessoas vão ter algum tipo de preconceito com você, faça apenas o seu trabalho, não foque nesse tipo de coisa, porque se você faz o seu trabalho e você tem foco no resultado, as coisas vão vir para você. Agora, sobre como fazer para as mulheres se interessarem mais por profissões que pagam mais ou que são hoje majoritariamente dominadas por homens, isso está dentro de uma questão cultural, de educação, de mudar um pouquinho como a gente fala sobre isso na escola, principalmente aqui no terceiro mundo, que a gente ainda tem uma educação péssima, e isso é para homens e para mulheres. Mas aonde eu queria chegar, Edgar, é o seguinte: não tem como você, mesmo através de educação e de campanhas, etc., fazer com que as mulheres, todas as mulheres, se interessem por carreiras que paguem mais ou que tenham mais necessidade de elas estarem lá o tempo todo, porque justamente tem mulheres que querem uma carreira com uma jornada de trabalho menor. Tem mulheres que são aviões, que tem, como essa diretora mesmo falou, eu trabalhei muito, cheguei aqui, é uma das poucas que conseguiu chegar nessa posição. Sim. Então, mulheres que querem chegar nessas posições conseguem, mas será que todas as mulheres querem chegar nessa posição e todas elas estão dentro de mercados que têm capacidade de pagar isso? Então, eu sempre levo em consideração o mercado da moda, por exemplo, que a gente fala sempre do futebol, da Marta, que quer falar sempre sobre o salário, que é menor do que o Neymar, mas assim, o mercado é muito claro. Por que o Neymar ganha mais do que a Marta? Porque a Marta é pior do que o Neymar? Não, pelo contrário, acho que ela é até melhor em resultados. Até hoje ela ganhou mais resultados. É que você põe na frente o mercado, né? Não, mas não é que eu ponho na frente. O mercado como um regulador das relações ele acaba humanas, regulando, né, isso de uma maneira natural. Por quê? Quem que vai dizer quem deve ganhar mais? É a pessoa que traz mais resultado. Então, se o Neymar, ele traz mais resultado de patrocínio, ele traz mais resultado de bilheteria... Como negócio, gera mais dinheiro. Ele vai gerar mais dinheiro. Sim. Ah, mas puxa, como a gente vai fazer para a Marta ganhar igual o Neymar? Sim. Ou as pessoas vão ter que assistir mais futebol feminino, certo? Exato. Então, as emissoras... Parece lógico. As emissoras, elas só vão colocar mais futebol feminino, etc., se aquilo também estiver dando lucro. Então, assim, o papel da população, nós mulheres, a gente quer elevar as mulheres no futebol, a gente tem que assistir futebol feminino. Quantas de nós assistimos futebol feminino? Eu acho muito chato, na realidade, qualquer futebol. Então, eu não sou dentro dessa estatística. Eu acho que a gente a gente almeja chegar no mesmo lugar, me parece, nessa discussão aqui. Não, no final o das caminho contas, só que é diferente, é tudo sobre diálogo, mas eu também acho que a gente tem que enxergar fora da bolha, porque existem mulheres que têm a mesma competência e o mesmo cargo que alguns homens e não têm a oportunidade de exercer com competência esses cargos. Talvez porque algum tipo de chefe passe para o homem a maior parte dos trabalhos, não confie nas mulheres apenas por serem mulheres. A gente não pode negar que a gente ainda vive num país muito machista. Isso é conjectura. Na verdade, só queria completar
aqui no final das contas, dizendo que eu também acho que as cotas não são um caminho ideal, mas são um caminho necessário. Possível, o caminho possível, Eu você acho acha? que tem que ter cota para tudo que tem injustiça nesse país, porque é só reparando historicamente que a gente olha para frente. Eu discordo veementemente do Fefito, porque não adianta a gente colocar uma coisa que parece funcionar no papel que não funciona na prática. Então isso aconteceu, por exemplo, Mas tem funcionado na prática nas universidades. Olha a quantidade de pessoas de baixa renda que teve acesso ao ensino Tudo bem, fazer uma mas pergunta, quando você Renata? fala de cota por baixa renda, é uma situação um pouco diferente de quando você fala de cota por minoria ou porque não representatividade. É diferente, porque, na minha opinião, cota por baixa renda na universidade, por exemplo, eu acho que é super válido, desde que essa pessoa tenha tido uma formação, porque hoje, na realidade, a universidade pública, ela absorve muito mais ricos do que pobres, justamente porque a formação dos ricos permite que ele entre numa universidade pública. Mas essa é a questão. O recorte racial também é um recorte econômico. Não, mas então, aí que tá. Não adianta você formar, simplesmente pegar essas pessoas que não tiveram uma formação necessária, e aí envolve brancos, negros, índios, mulheres, homens, gays, trans e todo mundo. Tá todo mundo envolvido nisso aí, porque a gente tem uma pobreza muito grande no país. Então eu não acho que é um caminho válido. E aí, indo para a questão da cota das mulheres, teve um projeto de lei que foi, eu não lembro agora em qual estado que foi, mas era em relação a motoristas de aplicativo. Queriam colocar também 30% de mulheres no mínimo para motoristas de aplicativo. Só que o que acontece na prática? É aí que eu falo que realidade é diferente do que está no papel. O papel às vezes pode ser muito legal, a intenção pode ser maravilhosa, mas não necessariamente ela funciona. O que acontecia? Como muitas mulheres não têm interesse em ser motoristas de aplicativo, se você não tem aquele mínimo de 30% para cumprir com a lei, você tem que despedir homens, você tem que deixar de contratar homens, então você causa desemprego. Então, tudo isso tem que ser analisado de uma conjectura muito mais ampla do que simplesmente uma reparação por qualquer dano histórico. Eu entendo a sua preocupação em relação a isso, mas a gente tem que falar mais sobre realidade. E sabe o que teve também de bem legal, que essa diretora da FMI, ela explicou com dados, né, que pesquisas mostram que as empresas são mais lucrativas com mulheres no comando e que também governos são menos corruptos com participação de mulheres na administração. Então, eu acho que esse tipo de dado que traz algum resultado, que mostra que pode mexer com o seu lucro, que a diversidade pode trazer alguma coisa de importante para a sua empresa, talvez mobilize mais o empresário do que qualquer tese humanista. Acho que se a gente está falando de mercado, se você disser mexe na grana, ter mais mulher aqui vai fazer a sua empresa mais rentável, talvez traga mais resultado. Infelizmente, Ed. Eu só queria fechar rapidinho. Uma linha, Fefito, muito vai. rápido. As cotas raciais nesse país têm funcionado e a gente vê pela quantidade de pessoas que fazem universidades e são premiadas. Eu acho que a gente tem que também parar para pensar nisso. E eu acho que a gente também tem que se livrar dessa ironia de achar que dar acesso a algumas pessoas é fazerem outras pessoas perderem acesso. As maiorias continuarão... É realidade. Isso acontece. Mas, Renata, isso era o que as pessoas diziam quando a abolição da escravatura aconteceu e negros ingressaram no mercado de trabalho. Então, porque brancos trabalharam menos. A gente não está falando de Mas a gente está falando de lógica matemática. Não. Se mais negros tiveram acesso ao mercado de trabalho, menos brancos tiveram. Não, mas eu não falei isso. Não, eu tô falando falando sobre um caso real. Não é o mesmo paralelo. É o mesmo paralelo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É. Peraí, porque essa discussão tá difícil da gente chegar num ponto de fechamento aqui. Não iremos. Não iremos, mas você fala em chegar-se a uma situação em que haja um amadurecimento na sociedade como um todo, para que essa equanimidade aconteça naturalmente. As cotas, você embora reconheça que a importância das cotas na questão social, do ingresso às universidades, você não pensa da mesma forma para o mercado privado, né? Das empresas, enfim, das qualificações e tal. Mas você não acha que as cotas também são um caminho para se chegar a esse amadurecimento? Para que as pessoas reflitam a respeito dessas disparidades de mercado, ou por questões sociais, ou mesmo de interesse, como você coloca ali? Não, por que as mulheres não se interessam em... Porque não adianta, por exemplo, se você colocar uma cota hoje aqui que tem que ter 40% de mulheres na Jovem Pan, eu não sei qual que é o número hoje, tá? Mas, chutando, tem que ter 40% de mulheres na Jovem Pan. Não é porque você colocou esse número que magicamente mulheres vão se interessar mais por trabalhar na Jovem Pan, seja por qualquer motivo que seja. Então, se você colocar essa lei, supondo que o Tutinha tem que pagar uma multa se ele descumpriu, que é o que acontece na prática, nos cargos públicos. Mas esse exemplo é ruim, Renata, porque... é ruim porque
quer. Tem é um o que monte de acontece. jornalista querendo trabalhar. Acho que a gente formaria um ótimo time com jornalistas que estão tá aí bom, esperando então não é por, na Jovem por Pan, um eu já falei emprego. do aplicativo, independentemente Sim. do exemplo. Se você tem uma obrigatoriedade de ter um número X de pessoas, seja porque ela é mulher, ou porque ela é negro, ou porque é gay, ou por qualquer motivo que seja, porque tem a unha preta, não importa. Essa não vai fazer com que essa pessoa com essa característica necessariamente crie a vontade de trabalhar naquele lugar, de ir para aquele lugar e etc. Se há necessidade de cota, demanda, né? Em Na tese. prática, de novo, falando de realidade, a intenção pode ser muito legal. Pô, quero trabalhar com mais mulheres, quero ter mais representatividade, quero ter mais diversidade, mas a prática, o que acontece é desemprego do outro lado. Se você não consegue cumprir, não é que você não cumpriu porque você não quis É contratar. o que o Fefi tá falando que não, É né? porque Quer não dizer, dá, É não, só mas- dar acesso, gente. A Mas balança tem se equilibra. acesso, tem Ó, acesso. vamos lá, deixa eu virar o assunto, vai dar pano pra manga também, com certeza esse próximo assunto aqui do Morning Show. Vamos falar da política, vamos a Brasília com Zé Maria Trindade. Zé, seguinte, ontem uma das principais notícias do dia foi a operação de busca e apreensão em endereços de Luciano Bivar, que é o presidente atual do partido de Jair Bolsonaro, o PSL. Quais foram os reflexos aí, Zé, no meio político dessa ação da Polícia Federal nos endereços de Bivar em Pernambuco? Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos, bom dia, Renata. Olha, e a origem é essa, uma cota de 30%, né, para a participação e inscrição de mulheres em chapas. E depois o Supremo veio e disse, olha, se há uma cota de 30% para inscrição, há que se ter também 30% do investimento do partido político em mulheres. E aí Minas Gerais, Pernambuco e o interior do Piauí decidiram dar um jeitinho na lei. Minas Gerais pegou o dinheiro, mandou para candidaturas laranjas de mulheres e devolveu o dinheiro para a executiva estadual em Minas Gerais. Em Pernambuco, a mesma coisa. Lá no interior do Piauí, em Valença, as mulheres nem gastaram dinheiro. Simplesmente candidataram e não tiveram votos, não fizeram campanha. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que lá no Piauí houve uma desobediência à legislação eleitoral e decidiu o plenário do Tribunal Superior Eleitoral cassar todos os vereadores da chapa, né? E isso deve acontecer também em Minas Gerais e Pernambuco. Esta foi a origem, este foi o estopim. Agora, Edgar, uma frase corrente na política por aqui é a seguinte: jabuti não sobe em árvore. Se você vê um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mão de gente. Essa é a fala política por aqui. Então, existem duas coincidências nesse processo. E entre os políticos, quem acredita em coincidência é amador, no mínimo, ou vai perder a próxima eleição. Coincidência primeira, o presidente Jair Bolsonaro, na saída do palácio, disse a um fã: não liga muito ao Bivar, ele está queimado, o PSL está queimado. Né? A primeira coincidência. Logo depois, a segunda coincidência. A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do presidente nacional do PSL. A conclusão é de que se ou o presidente Jair Bolsonaro sabia desta ação da Polícia Federal e da investigação, ou ocasionou ou incentivou ali no governo esse tipo de ação. O governo nega. O presidente Jair Bolsonaro, através do porta-voz, diz que não sabia de nada. O caso é que provocou uma confusão tão grande no PSL que agora é administrar, e chega um ponto ali na curva, incontornável, e isso está explodindo para outros partidos. A ideia é a seguinte: se o grupo do Bolsonaro, família Bolsonaro, faz isso com aliados, o que fará de mim? E isso no momento em que o governo estava articulando uma base governista. Olha, Edgar, é uma guerra, e em guerra sempre há mortos e feridos, né? Pois é. Discutíamos aqui a questão, né, da equanimidade, da questão das cotas. Esse problema é uma questão político-social brasileira mesmo, arraigada na nossa sociedade a partir, né, desta formação paternalista. Quer dizer, são problemas que ou na política ou a questão social vão ter que ser dirimidos aí da melhor forma possível para que todos se interessem pelos assuntos e que tenham acesso aos temas mais variados, seja na política ou mesmo
nas universidades ou no campo de trabalho. Renato, vamos lá. O Zé trouxe pra gente aqui um panorama, né, de como esse cenário em torno dessa, eu não chamaria de crise no PSL, porque parece uma coisa, a meu ver, muito premeditada ali nessa ação do presidente Isso é uma autoimplosão, viu? Autoimplosão, isso, Zé. A partir daquela frase lá para um simpatizante na beira do Palácio da Alvorada ali, pegando uma selfie, um vídeo com o presidente, ele diz já ali que Bivar estaria queimado para ele esquecer isso e tal. Quer dizer, detona-se ali uma implosão, como você coloca, dentro do PSL. Eu passo a bola para a Renata para ouvir a avaliação dela a respeito desse enrosco aí entre o presidente e o governo e o partido, né, que muitos chamam de legenda de aluguel para o bolsonarismo, né? Ascendeu ao poder aí, levando não só a família do presidente, mas também vários deputados eleitos aí em torno do nome de Bolsonaro. Tem vários fios delicados, Renata, nesse emaranhado aí. Por exemplo, a atuação da Polícia Federal, que alguns chamam de casuísmo, porque depois o deputado Valmir mesmo deu uma entrevista ao Jornal da Manhã, falando que depois de 10 meses, né, isso é mais um circo mesmo, que corrobora essa ideia de que tudo está sendo direcionado pelo próprio presidente para assumir a legenda, enfim, ou migrar para outro partido, em função do que o Zé sempre coloca para a gente, que os políticos estão atrás, que é das verbas partidárias que são bem gordas. Mas, enfim, tem aí a reclamação do tratamento dado pelo próprio presidente a integrantes da sigla, a questão da tal rachadinha ali. Ontem, por exemplo, um assessor do parlamentar, do deputado estadual Gil Diniz, do PSL de São Paulo, denunciou o parlamentar pela suposta prática da rachadinha também. Uma situação jurídica na qual está envolvida o filho do presidente, por exemplo, o Flávio Bolsonaro. Como é que você vê tudo isso que está acontecendo? Então, o PSL já nasceu, né, com vários problemas. Na realidade, não é que ele nasceu com problemas, mas ele era um partido nanico que absorveu muita coisa, porque foi o partido que o atual presidente escolheu e com ele vieram 53 deputados, então era um partido nanico que se transformou em um partido grande, mas que tem várias vertentes. Mesmo as pessoas que foram eleitas com a base de apoio do presidente, hoje presidente Bolsonaro, não é uma base homogênea, né? Ali tem de tudo. O pessoal já tem fogo amigo, já tem um que não gosta do outro. Estava escutando agora cedo o delegado Valdir aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, dando entrevista, e o Bruno Garchagen fez algumas perguntas para ele. Ele, por exemplo, é o líder da Câmara, é o líder do governo na Câmara, e ele diz que apoia o Luciano Bivar e ao mesmo tempo ele apoia o Bolsonaro, então talvez ele nem saiba ainda o que está acontecendo, quer dizer, deve estar acontecendo tudo de uma vez, com um movimento tão rápido, tão grande, que nem eles mesmos estão se entendendo. Eu acho que pro presidente, para ele como estratégia política, seria ruim sair do PSL, porque hoje ele já tem realmente uma fatia grande do fundo eleitoral. Mais uma vez, inclusive, acho que vale ressaltar que isso é uma excrescência, então a gente tem que lutar o máximo possível contra, e os políticos sempre lutam a favor. Então, acho que para ele seria ruim, mas se ele já deu essa declaração de que o presidente da sigla está queimado, teve busca e apreensão na casa dele, enfim, o governo está sempre envolvido em muita confusão. Tá certo. Zé, preciso fechar, estamos com o tempo aqui esgotado. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. É isso, obrigado. Só uma frase aqui, o susto no plenário. Um líder olhou para mim e falou: me tiraram aqui do grupo do PSL, excluíram o deputado, pra você ter uma ideia. Tô sofrendo bullying no PSL. Valeu, Zé. Agora 10h45, horário de Brasília. Eita, mano. Já pensou em ter um aplicativo para consultar preços de medicamentos e produtos de higiene e beleza com total transparência, escolhendo a melhor oferta para você? A Drogaria São Paulo pensou e por isso está lançando o app Meu Viva Saúde. Com ele, você tem acesso a produtos com preços exclusivos e ofertas personalizadas de acordo com seu perfil na palma da sua mão. É muito fácil e simples. Baixe agora mesmo, ative suas ofertas e aproveite. App Meu Viva Saúde da Drogaria São Paulo. Transparência de preços e personalização na palma da mão. Olá pessoal, eu estou aqui por uma missão muito fácil, que fala muito bem da Rádio Jovem Pan, uma rádio tão querida de todos nós, uma rede que tem hoje uma penetração em grande parte do território brasileiro, levando uma programação totalmente diversificada, que vai do esporte, do social, passando pela economia e pela política, e sempre com um tremendo impacto em tudo que tem feito. É inegável a contribuição da Jovem Pan
e o seu jornalismo para as grandes mudanças que a gente vem enfrentando aqui no Brasil. E é muito bom poder ver uma rádio que vem se transformando com o tempo por conta de todo esse desafio digital que a gente tem. Uma rádio que fala que hoje é a rádio que virou TV, e é verdade, porque a Jovem Pan a gente pode acompanhá-la hoje pela tela, e seja lá onde for, qualquer uma das telas, e sempre com uma qualidade impressionante com os seus comentaristas, com os seus analistas, o que reforça a credibilidade desse veículo que está aqui no Brasil há tantos anos. Torço muito por vocês, espero que vocês consigam conquistar esse tão merecido prêmio Caboré desse ano aqui de 2019. Um grande abraço a todos vocês, de todos aqui do SBT, que admiram muito o trabalho que vocês realizam no dia a dia. A advogada Rosângela Moro, mulher do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se explicou após publicar em suas redes sociais uma frase enigmática. Fefito, e aí? Que frase foi essa? Olha, a frase é: Sandra, meu nome é Sandra. Brincadeira. Calma, vai, volta. A frase é a seguinte, gente. Ó, a Rosângela Moro publicou uma postagem dizendo: tenha coragem para dizer eu mereço mais e vá embora. Muita gente achou que era aquela história, né? De pra bom entendedor, o recado já tava ali bem mais que dado. Foi questionar ela sobre essa frase de um autor desconhecido. E aí ela foi esclarecer. Logo depois, editou o post colocando os seguintes comentários: esclarecendo, nem tudo que eu falo ou posto se refere a Moro ou ao governo. Com Moro eu falo diretamente, não pelas redes. Ele tem meu total apoio nas decisões dele. Ele sabe e isso importa. Esse post é somente para as pessoas que se lamentam, que aceitam estar infelizes e que precisam de uma injeçãozinha de autoconfiança para entender que a mudança é positiva. Sempre. Nada além disso. E que fiquemos no Brasil cuidando todos uns dos outros. Já virou uma coisa sobre êxodo, né, no fim. Mas o que eu fico aqui pensando é que tem uma questão de timing pra publicar esse tipo de mensagem, né? Será que essas pessoas não têm aquele amigo que diz, vai dar ruim? Entregou, hein? Eu acho que ela entregou. É, então. Não acha? Falta aquele amigo pra dizer, vai dar ruim. Publica essa frase é legal, mas publica daqui a um tempo, quando não tiver havendo esses boatos. Ô, Moro. Isso é uma questão de contexto. Verdade. Você tá pressionado, Moro. É verdade, a liberdade de expressão dela. Eu acho que é uma questão de contexto e zeitgeist, do espírito do tempo. Olha tudo que tá rolando. É claro que iam especular. É meio difícil postar uma foto dessa e não imaginar. Eu super imagino que ela não tinha essa intenção. Mas eu acho que nos tempos de hoje... pode ser uma indireta pra tia. Mas eu acho que nos tempos de hoje a gente tem que imaginar todos os desdobramentos possíveis, ainda mais sendo pública como ela. Renata, essa frase que a Rosângela Moro coloca dá margem a pensar coisa. Pô, a relação do Moro com o Bolsonaro fica naquele morde a sopra já tem um tempo, não? Então, eu já não acho que tá tão... Eu acho que existe muito mais uma ideia, uma conspiração aí para que exista um problema, um fogo amigo do Bolsonaro pro Moro, etc., que todas as vezes, pelo menos até hoje, foi desmentido. Lógico que quando você vê uma frase dessa colocada pela Rosângela Moro, todo mundo pode ter uma interpretação. Porém, o que acontece, que eu acho que isso eles não estão isentos, ninguém aqui, inclusive, está isento, é que a gente politiza absolutamente tudo hoje. Qual isso a tua um interpretação saco. dessa frase dela, por Tenha exemplo? coragem para dizer eu mereço mais e vai embora? Isso pode ser dentro de um relacionamento, pode ser dentro de um relacionamento... Ela vai se separar dele, então, Não, mas talvez ela pode... Talvez tenha alguma pessoa que ela conheça que não tenha coragem de... A famosa indireta. Indireta. Tem muita gente que faz isso no Facebook. É assim, e também não cabe a mim ficar interpretando tudo. Eu acho que justamente a rede Você social está aqui hoje... para interpretar as coisas. Não, então, esse programa que você adora, a minha interpretação Renata. é a não interpretação sobre tudo. Na realidade, eu acho que a gente politiza tanto tudo. Lógico que eu entendo pelo fato dela ser mulher do Moro, a gente vai politizar, é normal. Mas não necessariamente isso quer dizer alguma coisa, entendeu? Que tá que ela quis dizer e que tá subentendido, que foi uma indireta e que isso vai causar um problema. Eu acho que a gente exagera demais. Eu sou exagerado, então. Eu só acho que a gente podia aproveitar e falar... A gente, infelizmente, não tem a foto e eu não vou saber o nome do fotógrafo, mas a capa do Estadão de hoje tem uma foto que é maravilhosa, que é dá a entender basicamente que o Bolsonaro tá fazendo arminha com a mão na cabeça acabei de ver. do Moro. É uma foto maravilhosa, obviamente é uma foto tá ali num ângulo
muito específico, mas que acaba casando Deus aí do com céu. todo o contexto discutido aqui. Moro, não é nada disso então, né? Nada disso, você interpreta muitas coisas, né? Tô A foto é da Gabriela Absolutamente. Biló. Tô errado, Parabéns, Gabriela, é uma super foto. Ah, vamos lá, vamos girar aqui, olha, pra fechar esse bloco no Morning Show. Ainda na página de política, Vini, ontem, ao final de um post no Twitter, o presidente Bolsonaro voltou a escrever a expressão grande dia, que ele vem acompanhado sempre daquele joinha, assim. Que post foi esse? Por que ele tava aparentemente feliz, Vini? Bota aí o tweet. Tá? Uma das várias fake Fala, news presidente, vai. espalhadas contra mim na campanha era de que eu acabaria com o Bolsa Família. Nessa tarde, como presidente, tá ok? Assinei MP que cria o 13º do Bolsa Família e que será pago a partir desse ano com recursos oriundos do combate às fraudes no programa. Grande dia, tá ok? Quer que eu dê uma volta? Quer o PT de volta? Pois é, Edgar, e não só pelo tweet, mas o Bolsonaro também, ao assinar o decreto aí que viabiliza agora esse 13º do Bolsa Família, claro que ainda precisa passar ali por uma avaliação na Câmara, né? Precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas ao assinar o decreto, ele também falou um pouco sobre esta acusação que foi feita durante a campanha de que ele acabaria com o Bolsa Família e que esse foi justamente o motivo e a ideia dele fazer o 13º salário para o programa. Vamos ver. Terceiro, nós sabemos que pode ser até pouco para quem recebe, mas pelo que eles têm, é muito bem-vindo esse recurso. Tivemos, sim, muitas fake news por ocasião das eleições do ano passado. Porque se não tivessem essas fake news, eu teria muito mais voto do que tive. Porque quase todas foram contra a minha candidatura. Entre elas, uma iniciativa bastante esperada da oposição, que começou a pregar em todo o Brasil, em especial no Nordeste, que nós acabaríamos com o programa Bolsa Família. Então, para mostrarmos que nós não estávamos contra esse programa e queríamos ajudar os pobres, mesmo sabendo que o bom programa social é aquele que sai mais gente do que entra. Tá aí a fala então do presidente Jair Bolsonaro. Se for aprovada a medida provisória pelo Congresso Nacional, o pagamento será no mesmo valor do benefício e acontecerá no calendário regular. Lembrando que o Bolsa Família hoje, Edgar, é destinado a mais de 13 milhões de pessoas no país com renda de até R$ 179 e tem um benefício em média de R$ 189. Vamos lá, Renata, você liberal, né? Como já disse aqui em outras ocasiões e hoje mesmo no programa, o que você pensa desses programas de transferência de renda, de uma forma geral, e o que você acha da postura do Bolsonaro em relação ao Bolsa Família em particular, que é um programa que vem desde FHC e foi implementado pelo governo do ex-presidente Lula e agora continua, né, com o Jair Bolsonaro. Então, o programa de transferência de renda é uma pauta que os liberais defendem desde que ela tenha algumas delimitações, né? Então, eu não tenho críticas em relação ao Bolsa Família, como muita gente acha que os liberais ou as pessoas de direita são contra esse tipo de programa de transferência. O problema não é exatamente o programa de transferência, mas o que você faz para tirar essas pessoas desses programas. Então, as críticas geralmente são direcionadas nesse sentido. Na minha opinião, por exemplo, não houve um esforço nas últimas décadas para a geração de emprego massiva, principalmente nos estados mais pobres do Norte e do Nordeste. Então, uma coisa interessante é que o orçamento do Bolsa Família, ele compreende somente 0,5% do PIB, quer dizer, é um valor muito pequeno, muito irrisório em relação, né, ao PIB, que tem um impacto muito grande na retirada de pessoas da pobreza. Então, quando o Bolsonaro ele faz o 13º para o Bolsa Família, claro que ele tem aí um aspecto pessoal de que muita gente falou que ele iria acabar, isso na época eleitoral, realmente muita gente falou que ele iria acabar com o Bolsa Família, isso na verdade nem tem como nenhum presidente acabar com isso, é uma loucura. Um dado interessante é que é muito difícil acontecer esse tipo de aumento real, tanto do ponto de vista do aumento em si do Bolsa Família, quanto de aumento do benefício, seja um 13º, qualquer outra coisa, em anos não eleitorais. Então, nas últimas 3 décadas, em anos não eleitorais, isso aconteceu 2 vezes menos do que em anos eleitorais, esse tipo de movimento. E ele tem, como eu falei, um impacto pequeno dentro do PIB, mas um impacto muito grande nas pessoas e também na percepção que elas têm do nível
nível de renda, etc. E isso, com certeza, é um movimento que vai atrair bastante capital político para ele. Porém, não dá para ficar somente nessa política, né? Como eu falei antes, e a minha crítica a todos os governos anteriores é exatamente a mesma, a gente não pode depender apenas de um programa de transferência de renda. É preciso pensar em educação, de repente algum tipo de programa que gere mais empregos e isso, trazendo as empresas de algum benefício, tem que dar algum tipo de benefício ou incentivar as empresas de alguma maneira para que elas vão, para que elas ocupem o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, e essas pessoas possam trabalhar e efetivamente dar lugar para outras, e assim a gente tem um ciclo virtuoso na economia. Sim, eu concordo com você. Eu acho que o programa social é uma necessidade, né, do país, na atual situação em que a gente se encontra, é uma necessidade do país. O perigo, né, eu sempre cito essa frase do ex-presidente Lula quando assumiu no primeiro mandato ainda e falava a respeito, né, dos programas sociais, especificamente do Bolsa Família, que ele estava implementando. Ele falou assim, não adianta você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Essa frase ficou para mim. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso, exatamente. Por quê? E Bolsonaro também sabe da importância que você coloca, coloca no teu comentário aqui a respeito de um grande ativo político que vem por trás aí, principalmente para um uso populista. Vira um instrumento de voto, né? Vira um instrumento de voto. Todos os políticos têm essa cabeça, né? Mas uma coisa que eu queria pontuar rapidamente, Edgar, é o seguinte, também não adianta, e isso é uma coisa que vale para todos os políticos, a gente pensar em aumento de verba, aumento de capital para o Bolsa Família ou qualquer tipo de assistência social se a gente não falar de ajuste fiscal. Porque a gente não consegue fazer nenhum programa de transferência, nenhum assistencialismo, nenhuma melhora na vida das pessoas se a gente não tem dinheiro. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla por ser economista. Sim. Então, se a gente não tem uma reforma da Previdência, a gente não tem reforma tributária, a gente não consegue ter uma gestão eficiente das contas públicas, e esse caminho que a gente está tomando, que é, na minha opinião, um dos melhores pontos positivos do governo, a gente não... Então, assim, não adianta comemorar uma coisa e não haver as outras. As coisas têm que andar conjuntamente. Né? Agora, 11h03, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira. Olha, um registro rápido aqui, Paulinha, por favor. Como é que tá a situação lá em Fortaleza? Ontem desabou um prédio, né, de 7 andares. Pois é, de 9 pessoas seguem desaparecidas. Eles seguem na busca ali. 2 mortes foram confirmadas. Teve até um desencontro de informações a respeito da primeira morte. Só foi confirmada na noite de ontem a morte de um homem e agora o corpo de uma mulher também confirmado, a morte dessa mulher na manhã de hoje. Eles seguem ali procurando essas pessoas. Eles têm um número base de pessoas que estavam sendo reivindicadas pelas famílias. Teve até gente que mandou selfie de dentro do desabamento. Os escombros, né? Exatamente. Eu e Fefito, a gente estava falando sobre isso. Hein? É uma edificação totalmente ilegal, não supervisionada. Não tinha registro na prefeitura, não era isso? É algo de bastante sério. E aí a gente fica imaginando quantas outras não estão na mesma situação, né? E é isso, eles continuam na busca por esses desaparecidos, nos escombros, 2 mortes confirmadas, Edgar. Vamos em frente, vamos falar de coisa boa, né? Girando o assunto aqui no Morning Show, a PAN tem o prazer de anunciar aqui mais uma estreia na casa, é o Corujão. Gostei do nome, adorei o nome já. O programa que entra no ar amanhã será todo voltado à cultura gamer e geek. Nós estamos aqui no estúdio com a influenciadora Diana Zambrosuski e o integrante, que é integrante da atração, e o Folha, que é o diretor artístico. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Ed. Um prazer estar aqui. Bom dia, um enorme prazer estar aqui, rádio que eu sou tão fã. Então, muito feliz aqui, vão estar inaugurando um programa nerd, geek, de games, muito, muito legal estar aqui participando. Dá pra ver na tua carinha, que esse sorrisinho, que você tá feliz da vida. Mas eu queria, Folha, vamos lá. Quem são os outros integrantes? Fala um pouquinho do formato pra gente conhecer aí, já de antemão, o que será o Corujão e qual a diferença básica, primordial aí do Corujão para os outros programas que existem do gênero. Então vamos lá. A primeira diferença é que é um programa que vai abordar muito mais a fundo e com muito mais carinho o assunto dos games e esportes, né? A gente não tem ainda nas grandes massas um programa que vai tratar com tanto carinho esse tema dos esportes, que é um tema que a gente carrega tão próximo, né? O pessoal da BBL é apaixonado e vive disso, então é um prazer poder falar disso com um pouco mais de propriedade, né? Vai ser semanal, é isso? Semanal. Programa. Quintas-feiras, às 21 horas, você pode acompanhar na rádio, né, na Jovem Pan, ou também nos canais da BBL, no YouTube, Facebook, Twitch,
aonde você preferir. Ó, desde que eu me entendo por gente, desde que eu jogava os Atari da vida lá, River Raids, Come, Enduro. Space Invaders. Enduro é maravilhoso. Enduro nunca acaba, é Nunca, maravilhoso. nunca. Como é que tá? Esse mercado Aham. só cresce, né? O mercado de games só cresce. Pode falar bem pertinho, Jana. Beleza. Como é que tá atualmente o mercado de games no Brasil? Fala aí, diga pra gente. O mercado do Brasil é assim como em 99% das coisas, tirando futebol e samba, o Brasil é um mercado que está um pouquinho atrás, né, dos outros lugares do mundo, mas por isso também é um país que cresce mais rápido do que os outros lugares. A gente tem um crescimento de esportes e games muito rápido no Brasil e a gente espera igualar aí aos Europa e Estados Unidos, né, Diana? Com certeza, eu já tô fazendo lives há 5 anos já e hoje eu vivo disso, né? Vivo de videogames e eu notei realmente um crescimento no mercado absurdo. Então, que legal aqui que a Jovem Pan tá antenada aqui no assunto que faz parte da nossa atualidade, pra gente ter aqui um programa, né, abordando todos esses assuntos tão interessantes. Vocês falam Cara, ela tá fazer- treinadaça, né? Ela meio Era isso que eu ia falar, porque ela fala de fazer live. Outro dia eu tava vendo. Já manda muito bem. Tava falando tava vendo o tweet, que era exatamente isso, Paulinha. Você joga, faz live, bebe água, vai ao banheiro, conversa, come um chocolate, tudo ao Entretém o mesmo chat, tempo, é. e conversa Mas com a as mulherada pessoas é no assim, chat. É uma mulherada coisa faz tudo ao muito mesmo tempo. louca. Como é que se une tudo isso num programa de rádio? Olha, eu acho que o programa de rádio é trazer essa essência, né? Essa coisa da gente estar sempre ao vivo aqui pra essa parada mais da voz, né? Eu acho muito legal que o pessoal sempre me falou assim, desde que eu era criança, nossa, você tem uma voz marcante, né? Pra não Firme, dizer exato. grossa. É. E aí o pessoal falava, Contralto, nossa... você é um contralto. então você é locutora? Já pensou em trabalhar numa rádio? Eu, não, mas sempre foi um sonho, assim. Então, nossa, é muito legal. A Jovem Pan sempre fui fã desde muito pequena, né? A rádio que eu mais tô antenada. Hoje, que pena que a voz tá meio capenga, né? Que até ontem tem um evento de games aí, final de semana passado também. Então, estamos aqui com essa consequência aqui, mas é graças aos games também. Eu queria saber mais do programa. Vamos porque, lá. Assim, tem essa história da galera de games de streamar o que tá jogando, que é uma febre que todo mundo gosta de assistir. Mas qual que é a vibe do programa? Quem vai estar lá? É a galera que faz os streams? São esses campeonatos que a gente vai ficar sabendo quais são? Quem tá o quê no ranking? Jogo lançamento, é tipo isso? Vamos lá. A gente pegou, a gente fez o nosso dever de casa. Falou, vamos fazer um programa na Jovem Pan? Vamos. Então a gente pegou o Morning, deu uma boa estudada. Sei. Deu uma boa estudada. Eu ficava aqui meio sentado, uma época eu achava estranho. Eu ficava aqui quietinho estudando o programa de vocês. Bem observado. E a ideia é mais ou menos essa, é trazer uma revista dos games, do que rolou de melhor na semana, lançamento, novidade, principais eventos, e a gente vai falar sobre tudo isso no programa. E é claro que a gente vai querer trazer também uma coisa que é o quê? As fofocas. O que o pessoal de casa quer saber, ninguém sabe. O que tá por trás, entendeu? Tem fofoca de game? O quê? Com certeza. Que é Eu isso? tenho uma pergunta. Eu vi hoje, Várias. ontem, aliás, acho que na SPN, eu jogo Counter-Strike desde muito cedo, assim. Comecei em Lan House, parece que não, né? Mas eu tenho uma alma... Comecei em lá no Lan fundo, House. lá. Boa, boa. Não, é verdade. Tinha a Sensacional. falecida Monkey. Eu era, Nossa. inclusive, capitã de time feminino. Vocês Uau! sabem do que eu tô falando. Porra, meu! Eu gastei uma fazenda na Monkey. E saiu uma notícia ontem dizendo que... uma pessoa, na verdade, não foi uma notícia, mas uma pessoa dizendo assim, devemos abolir o contra-terrorista e o terrorista dos games. Essa é uma... E aí eu falei assim, não mexam no meu Counter-Strike, no meu headshot, entendeu? Porque aí a gente vai pra rua protestar de verdade. Eu queria saber um pouquinho de vocês, um pouco isso, assim, a minha dúvida sobre esse mundo gamer, porque a minha referência é Counter-Strike, eu não tenho mais outras grandes referências. De repente, algumas patrulhas de coisas que pra gente é super normal, raiz, como é que vocês encaram isso? Polêmica, então a gente pode abordar bastante sobre isso também. A gente lida bastante com isso, né? Ai, meu Deus, jogos de tiro, né? Como é que a gente encara tudo isso. Mas também tem outros jogos que encaram isso de forma muito mais divertida, né? Como o Fortnite, que eu acho que a gente vai falar bastante essa semana. Que semana, né? Legal pra gente estrear esse programa. Tivemos muitas novidades. Ontem mesmo a gente teve uns anúncios aqui da Riot Games anunciando vários jogos, coisas que ninguém esperava. Trabalharam durante anos em vários projetos e todo mundo aqui, ó, manteve o bico calado só pro dia, né, que eles estavam comemorando, então, 10 anos de Riot Games que lançaram um monte de jogo novo, e o Fortnite também virou o capítulo, então, que semana que a gente tá iniciando, Que semana, né? Muito pós-BGS, né, maior feira da América Verdade. Latina de games, claro que a gente teve gente lá cobrindo a feira, matérias especiais, tudo isso
Você vai poder ver amanhã. O Vini tem uma pergunta Vai, Vini. pra você. Não, porque é o seguinte, eu como pai do pequeno Yuri, já estou lá. pensando no futuro, né? Que eu quero ser um pai empresário. Vai ter game de arminha? Vai ter game de arminha Então, ou não? Não sei, porque assim, antigamente era no futebol, né? Pô, meu filho tem que ser jogador de futebol e FIFA, tal, FIFA. vou treinar ele, agora passou pros games. Isso. Né? Quero saber de vocês se vale a pena mesmo, agora falando sério, quais são os cuidados também? Porque tem essa história, né, de muito novo. Do vício e tal. Do vício. Quais são os cuidados que tem que ter? Eu tenho um sobrinho de 6 anos que é viciado em videogame, adora jogar e agora ele tá jogando Free Fire. Mas que é então, a no pergunta celular. é, isso é legal? É legal, mas é o que eu sempre falo pra minha irmã. Primeiro, tome cuidado pra ele entender que aquilo é um jogo. Certo. Tem que saber separar a realidade Fantasia e realidade. da fantasia. Isso, ele entendendo que é uma brincadeira, é a mesma coisa que você assistir um filme. Né? É o mesmo cuidado que você tem que tomar pro seu filho ver o filme do Super-Homem e achar que vai sair voando, é ele ver jogar o joguinho. Como é que é a classificação etária? Porque o filme tem classificação Vai de classificação. etária. Então, mas o videogame também tem classificação etária. tem. E aí Fazer vai da live responsabilidade. também tem. Vai da responsabilidade do pai de seguir a classificação etária ou não. Aí, né, não pode ser só culpa do menino que joga. Mas é isso, é saber diferenciar a realidade da brincadeira e entender que o videogame, pra muitas pessoas hoje, é uma forma de ganhar a vida, mas que assim como o futebol, você não pode abandonar tudo pra viver do sonho, né? Você tem que manter levando os dois lados até... Oi? Cumprir as obrigações. É claro, tem que, se você é uma criança, tem que estudar, tem que seguir, né? Tem que fazer o dever de casa e tal. E aí sim poder jogar. Ah, não. Aí se chegar no momento onde financeiramente compensa mais você jogar do que estudar, aí você para Ó, e... tem pergunta aqui pra Vai lá. vocês, ó. Se Opa. vai ser muito focado em jogos de PC ou se vocês vão falar de outras plataformas como PS4, Xbox. Vamos falar de várias plataformas e não só de games. A gente também vai falar um pouquinho sobre cultura geek, cinema, filmes. Não é o foco do programa, mas o geek mesmo, o cara que joga, ele também sai, ele também, né? Come, ele E também tem muito namora. jogo que é Baseado, focado, né, em filme. E tem muito jogo que vira filme. É, agora, isso que eu ia falar, tem né? muito jogo que vira filme e tem muito filme que vira jogo, então sempre mistura um pouquinho. Você falou um pouquinho, só falar dos outros integrantes, né, pra não passar batido aqui, a gente tem o Hades, que vai ser o nosso Edgar. Não tem essa experiência e essa lata Essa beleza. maravilhosa, Salve, salve. mas tudo bem. DJ Muito Pão. obrigado. Muito Cada obrigado. um tem o Edgar que merece, a gente vai com o Hades mesmo. Muito obrigado. A gente tem o Felp e a Diana, Salve, que são os nossos salve. comentaristas, e a gente tá lançando um menino novo, bom, promete, é o Maurício Meirelles. A gente... Tem futuro, tem futuro. Novidade, né? A gente tem aqui, eu convoquei aqui os nossos ouvintes e espectadores a mandarem mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Tem uma aqui acerca desse tema e da estreia do Corujão aqui na Jovem Pan. Solta lá. Good morning, eu sou o Ademar, eu falo de Barreto, São Paulo. Cara, vai um pedido aí pra galera do novo programa da Pan. Podia, de repente, colocar em pauta aí os games da geração 16 bits, anos 90, com uma certa dose de nostalgia aí. Eu tenho aqui o meu cantinho do game, tem aqui, ó, um Super Nintendo, tem aqui um Mega Drive. E seria legal poder recordar aí alguns jogos, algumas situações vividas aí em relação a essa geração de games. Tá joia? Muito obrigado a todos pelos ensinamentos aí de todos os dias. Legal essa colocação do ouvinte, né? Vai ter esse momento no programa com vocês. Ele é um programa semanal, então a gente vai falar de tudo um pouco. A grande questão é o seguinte: todo mundo que participa do programa, antes de tudo, é apaixonado por games. Então joga desde pequeno. Então com certeza vai ter muita nostalgia falando de Super Nintendo, Mega Drive, Atari. Sempre rola. Quem gosta, por favor. gosta de... Não, quem gosta sempre gostou. Master não tem System como. Faz parte da história, né? Vendo esses consoles... Qual que é esse? Eu não conheço. Master System? Eu tô por fora. Não, mas tá convidado pra participar do programa algum dia, Edgar. Eu preciso conhecer muito. Vamos lá. Ninja Gaiden. Eu tomei os games com os meus filhos no Nintendo 64. Meus filhos já cresceram. Chique, Peraí, também dá um era legal. desconto aí. Legal, Era legal. Mas ó, vendo esses Obrigado, consoles valeu. aí, eu tô aqui me perguntando sobre vocês. Então eu quero saber um pouco de gosto pessoal e pedir dicas. Primeiro, vocês são mais do Xbox ou do PlayStation, pessoalmente? E eu queria que vocês dissessem agora qual é o jogo que vocês estão jogando, que fez a cabeça de vocês, ou o jogo favorito. Vamos recomendar alguma coisa já para as pessoas se iniciarem em casa, que eu sei que tem muito gamer ouvindo.
Olha, eu sempre joguei desde pequena, uma grande paixão, mas acho que a partir ali de 2012 eu comecei a jogar LoL, né, o nosso famoso League of Legends, o jogo que marcou muito a história aqui, sou do nosso meio gamer, do mercado de esportes, mas eu joguei LoL assim, durante uns 6 anos seguidos da minha vida, até que eu decidi experimentar outros jogos também, trazer pra galera da live jogos de terror, né, que deixa todo mundo tenso ali, jogos de ação, aventura. Comecei a jogar Fortnite também, né, virou uma grande febre aqui o Fortnite, muito legal, e atualmente estou jogando bastante o GTA RP, que também é muito bacana. Então eu jogo de tudo um pouco, assim, eu gosto de estar sempre experimentando um pouco desses estilos diferentes, eu acho que eles passam sempre um impacto diferente nas nossas vidas, né? Mas o League of Legends eu diria que foi um dos meus maiores marcos, assim, toda a minha vida e que me levou a estar aqui hoje, né? Mas o LOL. LOLzinho. E aí fica a dica, já que você queria uma dica, fica a dica. A Riot anunciou ontem que vai lançar o LOL pra celular. Então, pra quem nunca jogou, tá começando, espera o lançamento, que é, né, o pessoal tá bem empolgado. Você vai ter a experiência do LoL, só que no celular. E eu já sou um cara mais tradicional, eu jogo Fifinha e CS. Né? Eu sou um cara mais quadradão, é FIFA e CS. É raiz. Tranquilão. Mas eu gosto muito de jogos. Um jogo que eu recomendo pra todo mundo é o Gang Beasts. É maravilhoso. Você é um jogo de luta, muitas aspas nessa luta, porque você é um bonequinho que não tem controle sobre o seu corpo direito. Parece um bonequinho de posto, assim, bobão, assim. Então o objetivo é jogar o adversário fora da arena. E você é um bonequinho todo desmilinguido, que não... É como se você não tivesse ossos. Então você controla... Então é um jogo pra você jogar com seus amigos e se divertir horrores e ninguém entende o que tá acontecendo, mas é fantástico. Então tem de tudo, né? Você pode ser desde o cara que é fanático, que joga horas e horas, e o cara que chega em casa, pra dar uma descontraída, relaxar e joga um pouquinho. Vocês falaram em game raiz, né? Fica me lembrando da minha época de adolescente, que a gente tinha no fliperama, né? Então tinha algumas máquinas que são clássicas, assim. E aí eu aproveito pra perguntar se vocês vão abordar esse tipo de... Porque o game, quando surgiu o game, esse game que a gente conhece hoje, desenvolvido tecnologicamente, que se joga em rede, que faz streaming, como a Paulinha falou, nem se sonhava na época em que a gente jogava na Fire Action, no Cavaleiro Negro. Cara, a Sure Shot, cara, de máquinas da Taito, me lembro disso. A gente tinha um método que a gente usava, o Magic Click, assim, pra conseguir crédito, você dava um choquinho na entrada da ficha, você conseguia os créditos. E depois vieram as máquinas de vídeo, como, bom, Space Invaders é uma clássica ali, mas tinha a Fantasy também, que era bem legal. Vocês vão abordar esse tipo de história dos games nas relações da juventude, digamos, porque o game faz parte da juventude, hoje, embora seja jogado por muitos adultos, né? Sim, claro que os videogames acompanharam a trajetória de muita gente, né? Então passou desde o arcade, você vai pro console, hoje você entra na era do mobile, nem no computador mais a gente tá, celular, né? Verdade. Candy Crush já pode ser game, gameiro, claro. Né? Então bem casual, gamer. Você é gamer, é um jogo Com casual, certeza. né? Como disse a Diana, você não é um hardcore, mas é um jogo. Pokémon, gente. Pokémon Go, exato. Vamos pro servicinho aqui. O Corujão, então, estreia marcada pra Jovem Pan. Vamos lá, o serviço. Vamos lá. Quando é? Quintas-feiras, Toda todas as quinta. quintas-feiras, a partir das 21 horas até as 22 horas, uma horinha aí pra bater um papo, aprender tudo sobre games e bater um papo. É uma pegada assim meio louca, né? A ideia é ser uma doideira de games. Tudo dessa cultura nerd, geek em geral, a gente vai estar abordando. Exato. Legal, Diana, mas eu gostei muito de você, porque você fala rápido assim, você tem um sorriso na fala, você é muito treinada, pra você fez coach. Pior que não, os caras estavam fazendo... Eu achei que você tinha gostado dela, Edgar. Gostei da Diana mesmo, muito bom. Acho que esse programa vai ser um sucesso. Corujão, a estreia é amanhã na Amanhã. Jovem Pan. Que hora mesmo foi? 21 horas. 21 horas no YouTube e na rádio. isso que eu No ia YouTube e na perguntar, rádio, se exatamente. Tem imagens. Tem imagens. Tem imagens. Claro, ao vivaço. É isso aí. Falando em dar pena, manda a hora pra gente aí da Quero pena. ver os jogos de tiro. Olha lá. 11h25, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Reta final do Morning Show dessa quarta-feira, a atriz Larissa Manoela falou sobre sua saída do Sistema Brasileiro de Televisão, também conhecido pela alcunha de SBT. Ela saiu? Saiu, você não sabia, Não tô né, sabendo. Silvião? Prata da casa, hein, Fefito? Pois é, ela ainda não saiu, calma, Não? ainda tem um tempinho. Ah, não. Fui enganado? O contrato dela vence em dezembro mas e vai ela sair. não pretende renovar. Ai, Isso já dá anunciou? Já anunciou. Isso dá um pepino agora, porque o SBT tá no ar com uma novela que tem ela no elenco, que é essa novela eterna, que nunca acaba. Nossa, mas tem 2 anos já essa novela. E vai ter mais 2 anos, Vini, porque a novela atual do SBT deve acabar, As Aventuras de Poliana, deve acabar
só em 2021 e tomaram o lugar de novela mais longa É o do Guirias. país. Ó, atrás do Não era Guirias. Chiquitita, Silvio? Chiquititas com 807 Passou. capítulos. Logo depois, Redenção de 68 com 596 capítulos. Pra vocês terem uma noção. Agora As Aventuras de Poliana deve acabar com mais de 1000 episódios. Os contratos todos vão ser revistos, alguns vão ser estendidos de alguns atores. E o da Larissa Manoela, ela basicamente não pretende estender. Ela já disse pro SBT. Aqui não, violão. E vai pra Há onde? muito tempo as pessoas especulam a possível ida da Larissa Manoela para a Globo. Caraca. Porque muita gente acha que ela ficou muito grande para as novelas do SBT, ela é Ela muito fez popular. filme também, uns e tudo filmes mais. sérios, né? Mas por enquanto isso não tá certo. A única coisa certa é que ela tem contrato com a Netflix e ela vai estar em pelo menos 4 produções que vão ser feitas no ano que vem. Então ela vai estar se dedicando ao cinema. Por enquanto, não se surpreenda se em breve, daqui a um ano mais ou menos, a gente se deparar com Larissa Manoela numa novela da Globo. O Silvio é muito esperto, né? Porque ele trata a novela como se fosse tipo um sitcom, um reality. Pra que terminar? Pois Fica é. aquela história lá que todo mundo quer ficar acompanhando Pois o próximo capítulo. audiência. Pois é. Fica. Agora resta a Iris Abravanel pensar como a personagem da Larissa Manoela vai Iris. deixar a trama. Comentário agora de Renata Barreto. Não tenho comentário sobre isso. Eu descobri não. quem era Larissa Manoela, tipo assim, faz, sei lá, um ano no máximo. Não tenho. Bom, é isso, gente. Vamos ficando por aqui. O Morning Show agradece o prestígio da sua audiência. Mas a gente não vai embora, não, sem antes deixar aqui o Eu presente. vou falar com a presa. pessoa maravilhosa que participou com a nossa hashtag OJB Morning Show, que fomos para os assuntos mais comentados do Olha. Brasil. Chegamos à 4ª posição. Os dedinhos dos nossos twitteiros estão on fire, entendeu? Sim. E eu vou escolher aqui um vencedor. Vou falar com você pelo Twitter. Maravilha. E assim a gente termina mais uma edição do Morning Show. Voltamos na programação amanhã. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, viu? Cuidem-se sempre. Você ouviu?